Muito bem, pessoal, entrando então agora no nosso bloco de exercícios, vamos fazer questões referentes aos artigos 122 a 128 do Código Penal e já vamos então para a nossa primeira questão que está aí na tela. Traz uma situação hipotética. Thelma, sabendo que sua genitora, Júlia, apresentava sérios problemas mentais que retiravam dela a capacidade de discernimento e com o intuito de receber a herança decorrente de sua morte, induziu-a a cometer suicídio. Então a Thelma induz a sua genitora, sua mãe, Júlia, a cometer suicídio. Em decorrência da conduta de sua filha, Júlia cortou os próprios pulsos, mas, apesar das lesões corporais graves sofridas, ela não faleceu. Assertiva. Nessa situação, Thelma cometeu o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, na forma consumada. Pessoal, muito cuidado com essa questão. Claro, nós sabemos que no final de 2019 nós tivemos uma atualização importantíssima no artigo 122, trazida pela Lei 13.968. Apesar de muita gente achar que essa alteração do artigo 122 foi trazida pelo pacote anticrime, errado. O pacote anticrime é Lei 13.964. A alteração promovida no artigo 122 do Código Penal foi trazida pela Lei 13.968. Elas foram muito próximas uma da outra. E nós temos que lembrar, e essas questões que eu estou trazendo para vocês, algumas delas, são referentes à redação anterior, mas nós vamos levar em consideração a redação atual, obviamente, do artigo 122 para resolver essas questões. Só que nessa questão número 1, o gabarito do que era e o gabarito do que é agora não vai mudar. Sabe por que não? Essa questão aqui ela tá errada. Dá uma olhada na tela, ela tem um peguinha que você tem que ficar muito atento, senão você acaba errando. A Júlia, que é a genitora, que é a vítima, que foi induzida a cometer suicídio, ela apresentava sérios problemas mentais que retiravam dela a capacidade de discernimento. Pessoal, se você pratica induzimento, instigação, auxílio ao suicídio a uma pessoa que não tem qualquer capacidade de resistência, que não possui qualquer discernimento para a prática do ato, nós estaremos diante não de um induzimento ao suicídio, e sim de um homicídio. Nesse caso aqui, a gente não vai falar em instigação, auxílio ou induzimento ao suicídio, nós vamos falar da situação em que há um homicídio. E nesse caso aqui, a questão não pergunta, mas a gente poderia até dizer que houve, na verdade, um homicídio qualificado pelo motivo torpe, porque ela induz a sua mãe ao suicídio, em outras palavras, ela pratica homicídio contra sua mãe, porque sua mãe não tinha capacidade de discernimento, com a finalidade de obter a herança, de ficar com a herança da mãe. Isso é um motivo torpe, pessoal. Claro que isso é motivo torpe. Então eu teria aqui um homicídio qualificado pelo motivo torpe. E eu quero chamar a atenção para vocês aqui no artigo 122, parágrafo 3º, porque nós temos um aumento da pena que vai falar a pena é duplicada, obviamente já aqui de acordo com a nova redação, mas já tinha essa previsão também na redação anterior, se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Olha aqui, esse aqui eu quero chamar a atenção, inciso 2º, se a vítima é menor de idade ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Se a capacidade de resistência for diminuída, é possível sim o artigo 122, o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, entretanto, a pena será aplicada em dobro. No caso da Júlia, não é que ela tinha uma capacidade de resistência diminuída, não. Ela tinha retirada. Ela não tinha qualquer capacidade de discernimento. Vem comigo. É como mandar agora uma criança de 3 anos pular de um precipício para ela sair voando. Olha, pula do precipício porque você vai sair voando. E a criança vai e pula do precipício e, obviamente, vem a morrer. Isso foi induzimento ao suicídio daquela criança? Claro que não. A criança não tem capacidade de discernimento algum. Logo, nós vamos ter um crime de homicídio. E é a mesma ideia que a gente tem que transportar aqui para essa questão número 1, ok? Então, na tela, a questão está errada. Errada porque ela não cometeu o crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio na forma consumada. Seria na forma consumada caso Júlia tivesse, sim, capacidade de discernimento. Como ela não tem, questão errada porque a Thelma praticou
homicídio qualificado. Questão número 2. Julgue o item subsequente a respeito dos crimes militares, delitos em espécie previstos na parte especial do Código Penal. Se um fanático religioso conclamar em TV aberta que todos os espectadores cometam suicídio para salvar-se do juízo final, e se, estimuladas pelo entusiasmo do orador, várias pessoas cometerem suicídio, ter-se-á, nessa hipótese, a tipificação da prática pelo fanático orador do crime de induzimento ou instigação ao suicídio. Vem comigo. Então vai o fanático religioso lá para o meio da televisão e conclama todas as pessoas para que se matem. Algumas dessas pessoas acabam por praticar suicídio. Ele deve responder pelo crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação? Não. Não deve. Por que não, professor? Porque o crime de induzimento, instigação, auxílio e suicídio, ele deve ter como destinatário vítima ou vítimas determinadas. Se este fanático religioso fosse à televisão e falasse, João, Maria, ou então, olha, todos vocês que pertencem à minha religião, vocês devem praticar suicídio. Ele estaria se referindo, ele estaria induzindo pessoas específicas, pessoas determinadas a praticar suicídio. É o caso, por exemplo, de alguém que vai na internet, em alguma comunidade da internet, e começa a induzir aquela comunidade a praticar suicídio. Ele, querendo ou não, ainda que não seja em relação a uma pessoa específica, ele está induzindo pessoas determinadas que compõem aquele grupo a praticar suicídio. Todavia, quando o sujeito vai no meio da televisão e conclama todas as pessoas que estão o ouvindo a praticar suicídio, pessoal, ele não está praticando a sua conduta contra vítimas determinadas. E o crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação tem que ser praticado contra vítimas determinadas ou pessoas específicas, ok? Então a questão aqui está errada também, ok? Questão número 2, errada. Ele não vai responder, em que pese ele ter conclamado na TV aberta pessoas a praticarem suicídio e algumas delas terem se matado, ele não vai responder porque ele não praticou a conduta contra vítimas específicas. Questão número 3. Aristeu tem 17 anos de idade e revela a seu irmão Cícero, maior de idade, que pretende cometer suicídio. Ao ouvir essa confissão, Cícero presta auxílio ao seu irmão para que este tire a sua própria vida. Então eu tenho o Aristeu de 17 anos querendo praticar suicídio e o Cícero presta auxílio para que Aristeu, seu irmão mais novo, pratique suicídio. No entanto, Aristeu tenta cometer suicídio, mas este não se consuma, vindo apenas a sofrer lesão de natureza grave. Então Aristeu não consegue se matar, mas ele sofre uma lesão corporal de natureza grave em razão da tentativa de suicídio. Conforme dispõe o Código Penal brasileiro, nessa hipótese, é correto afirmar que Aristeu... Então a questão está querendo saber, primeiramente, a conduta do Aristeu, a conduta da vítima, a conduta daquela pessoa que tenta praticar suicídio. Pessoal, eu tenho algum crime para essa pessoa que tenta praticar suicídio? Para quem conseguiu praticar suicídio, obviamente não está morta. Mas e para aquela pessoa que tenta praticar suicídio? Há algum crime? Óbvio que não. Óbvio que não. Se ela tentou praticar suicídio ou se ela vem a praticar automutilação, não há a incidência de qualquer delito. Ela é a vítima. Ela está com alguma doença. Ela precisa de apoio, precisa ser tratada, não vai ser considerado crime, em razão também do princípio da alteridade. O direito penal incide somente sobre condutas que atinjam bens jurídicos alheios. Se eu pratico uma conduta que atinge um bem jurídico próprio, algo que me pertence, como a minha integridade física, o direito penal não pode alcançar. Então a gente já vai eliminar todas as assertivas que vão tratar que o Aristeu responderá por algum crime. Aristeu responderá pelo crime de autolesão? Errado. Responderá pelo crime de suicídio? Que crime é esse que eu não conheço? E aí, beleza. Letra C, D e E passam a ser possíveis. Vamos ver então agora a conduta do Cícero. Vem comigo. O Cícero presta auxílio ao seu irmão para que ele venha se matar. O irmão sofre lesão corporal de natureza grave. Eu tenho o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio? Tenho, em uma das suas formas qualificadas. Lembrando sempre que o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, na sua forma simples, na sua forma do caput, não vai ter qualquer resultado à vítima. Ou pode ter um resultado lesão corporal leve, tá bom? Então, se eu induzo, instigo, auxilio a vítima a se matar, mas ela sequer tenta se matar,
eu já tenho o crime consumado do artigo 122. Tranquilo, tranquilo. Só que nesse caso, a vítima não só tentou se matar, como veio a sofrer lesões corporais graves. Então eu vou ter uma modalidade qualificada lá do artigo 122, parágrafo 1º do Código Penal. Então ele responde sim numa modalidade qualificada do artigo 122, ok? Vamos ver então. Lógico que eu estou falando do Cícero. Então letra C. O Aristeu, a gente tem que pegar aqui da onde está a assertiva. O Aristeu não responderá por qualquer crime, certo? E Cícero responderá pelo crime de induzimento ao suicídio com agravante por ser a vítima seu irmão. Pessoal, essa letra C, ela estaria certa. Ela estaria certa porque, de fato, nós temos uma agravante lá no artigo 61 do Código Penal, que é quando o crime é praticado contra seu irmão. Então, não está errado falar que existe essa agravante. Qual que é o erro da letra C? O erro da letra C é falar que houve induzimento ao suicídio. Nós temos 3 verbos: induzimento, instigação e auxílio. Induzir, instigar, auxiliar. O Aristeu, ele auxiliou. É a contribuição material. Emprestou a corda, emprestou a arma, entregou uma arma para que seu irmão se matasse. Ele prestou um auxílio material para que seu irmão se matasse. Não houve, portanto, induzimento ao suicídio. A questão também estaria incompleta, porque nós vamos ter aqui outro tópico que nós vamos falar mais à frente. Olha só. Então, letra C. Não responde por qualquer crime e Cícero responderá pelo crime de induzimento ao suicídio por um agravante por ser a vítima seu irmão. Vamos deixar aqui errado, mas essa questão quase estava certa. Olha, Aristeu e Cícero não responderão por qualquer crime, tendo em vista que o suicídio não se consumou. Errado. O Cícero vai responder por crime sim. O nosso gabarito é a letra E. E aqui está exatamente o outro ponto. Não responderá por qualquer crime quem? O Aristeu. E Cícero responderá pelo crime de auxílio ao suicídio com aumento de pena por ser a vítima menor. Lembra que a gente falou aqui, olha, artigo 122, parágrafo 3º, a pena é duplicada se a vítima é menor. Então, a questão... Cadê? Aqui. A letra C, ela também estava incompleta porque ela não tratou exatamente desse aumento de pena em razão da vítima ser menor de idade. Então, lembra-se sempre, pessoal, se a vítima é menor de idade ou se ela tem diminuído a sua capacidade de resistência, diminuído a sua capacidade de discernimento, a pena é aplicada em dobro, ok? Letra E, portanto, na tela aí é o nosso gabarito. Questão número 4. Suponha que A seja instigado a suicidar-se e decide pular da janela do prédio em que reside. Então, A foi instigado a se matar. Ao dar cabo do plano suicida, A não morre e apenas sofre lesão corporal de natureza leve. Pode-se afirmar que o instigador deverá responder pelo crime de tentativa de instigação ao suicídio previsto no artigo 122 do Código Penal. Pessoal, muita atenção nessa questão, tá? Muita atenção. Eu tenho uma questão que essa questão é de 2018, antes da Lei 13.968, era errada. E olha que curioso, essa questão continua errada. Mas o fundamento do erro é completamente distinto. Completamente distinto. Suponha que A seja instigado a suicidar-se e decide pular da janela do prédio em que reside. Ok, então ele pulou. Ao dar cabo do plano suicida, A não morre e apenas sofre lesão corporal de natureza leve. Lembre-se que antigamente, no artigo 122, se a vítima não tentasse praticar suicídio, a vítima que foi induzida, instigada, ou se ela tentasse praticar suicídio, mas sofresse uma lesão corporal de natureza leve, não havia crime. O artigo 122 era um crime condicionado ao resultado. Era um crime que era condicionado ao resultado morte ou lesão corporal grave ou gravíssima da vítima. Só existia o artigo 122 se sobreviesse à vítima um desses resultados: morte, lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima. Nesta hipótese, que sobreveio à vítima somente lesão corporal de natureza leve, não havia o crime do artigo 122, antes de 2019. Antes do final de 2019, né, da Lei 13.968. Isso foi alterado. Então, a questão estava errada porque pode-se afirmar que o instigador deverá responder pelo crime de tentativa de instigação ao suicídio. Errado! Antes da Lei 13.968, ele não respondia por crime algum nessa situação, porque somente sobreveio à vítima lesão corporal de natureza leve. Era um fato atípico. Atípico, beleza?
A questão agora, ela continua errada, mas por outro fundamento. Uma vez que agora haverá o crime de instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio, independentemente de qualquer resultado, o artigo 122 passou a ser um crime formal. E por ser um crime formal, nesta hipótese em que a vítima sofreu lesão corporal de natureza leve, eu não vou ter uma tentativa, eu vou ter a consumação do artigo 122 na sua modalidade simples, na sua modalidade do caput, ainda que tenha sobrevindo à vítima somente lesão corporal de natureza leve, ok? Então, questão errada, mas por outro fundamento em relação ao que a gente tinha antes da Lei 13.968. Vem comigo, eu quero te fazer uma pergunta agora. Por acaso, é possível a tentativa no atual artigo 122, com as alterações que vieram da Lei 13.968, é possível a tentativa? Sim, é possível. Mas ela somente será possível quando o agente tenta auxiliar, tenta induzir, tenta instigar a vítima a praticar suicídio ou automutilação e o autor não consegue instigar, não consegue induzir. Por exemplo, vou escrever uma carta para um conhecido meu, induzindo-o a praticar suicídio. Esta carta, ela não chega ao seu destinatário porque ela foi extraviada pelos correios. Eu tive o artigo 122? Tive, na sua modalidade tentada. Eu tentei induzi-lo a praticar suicídio, mas o crime não se consumou por razões alheias à minha vontade. Então é possível sim a tentativa. Olha só que diferente agora. Eu escrevi essa mesma carta. A carta chegou ao destinatário, induzindo ele a praticar suicídio. Ele olha aquela carta e fala, nossa senhora, nada a ver, eu não vou praticar suicídio, não vou fazer isso. E leva essa cartinha lá para a polícia. Teve crime? Teve o artigo 122, induzimento ao suicídio na sua modalidade consumada, porque em que pese a vítima não ter tentado praticar suicídio, a conduta de induzir se consumou. Então nós estamos agora de um crime formal, um crime que não exige resultado naturalístico, ok? Questão errada, vamos em frente, questão número 5. Tá aqui, eu trouxe até para vocês o artigo 122, olha. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Ponto. Se você induziu, se você instigou, se você auxiliou alguém a praticar suicídio ou automutilação, acabou, o crime está consumado. Entretanto, se por acaso essa conduta gerar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nós temos uma conduta qualificada. Se por acaso gerar o suicídio ou da automutilação resultar morte, nós temos outra forma qualificada do artigo 122. Questão número 5. Em cada uma das opções seguintes é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada à luz dos institutos da tentativa e da consumação delitiva. Muita atenção nesta questão também. Mauro, sabendo que sua vizinha Maria apresentava quadro depressivo e considerava por fim a própria vida, entregou-lhe uma dose letal de veneno. Então, Mauro, o que ele fez aqui? Prestou um auxílio. Isso daqui é o famoso auxílio material para que a vítima praticasse o suicídio. Maria, no entanto, deixou cair parte da dose, tendo ingerido apenas pequena porção do veneno. E após lavagem estomacal, sobreviveu sem danos físicos. Nessa situação, deve ser imputada a Mauro a prática de auxílio a suicídio. De quando que é essa questão? 2014. Qual que era o gabarito em 2014, para ver se a gente entendeu? O gabarito em 2014 era errado. Por que era errado? Porque no caso, a vítima não sofreu sequer uma lesão corporal leve. Ela sobreviveu sem danos físicos, ela não sofreu sequer uma lesão corporal leve. O artigo 122 era um crime condicionado ao resultado. Logo, lá em 2014, essa questão estava errada, porque dizia, nessa situação deve ser imputada a Mauro a prática de auxílio ao suicídio. Errado! Não devia ser imputado a ele qualquer delito, porque era um crime condicionado ao resultado, lesão corporal grave, gravíssima ou morte. Entretanto, agora, uma vez que o artigo 122 passou a ser um crime formal, acabou, pessoal. Esta questão que era errada em 2014, hoje é uma questão correta. De fato, ele responderá
pela modalidade consumada do artigo 122. Professor, mas a vítima só teve lesão corporal, a vítima não sofreu sequer lesões corporais leves. Isso não interessa. O caput do artigo 122 vai punir a conduta de induzir, instigar ou auxiliar ao suicídio ou à automutilação, independentemente do resultado que venha a ser provocado, ok? Portanto, hoje, muita atenção, essa questão agora é uma questão absolutamente correta, ok? Muito bem, vamos em frente, passar agora para infanticídio. Uma mulher de 28 anos de idade foi presa acusada do crime de infanticídio, após ter jogado em uma centrífuga o bebê que ela havia dado à luz. Segundo a ocorrência policial, um familiar da suspeita disse que ela havia escondido a gravidez e que negava que houvesse praticado o aborto. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Olha o que diz a questão, é uma questão bem fácil. A configuração do crime de infanticídio independe da existência de estado puerperal, bastando para tal que o sujeito passivo seja uma criança. Pessoal, essa é a típica questão que só pega aquele totalmente desavisado. Infanticídio não é matar um infante, matar uma criança. Nada disso. Matar uma criança é homicídio. O infanticídio é quando a própria mãe, durante ou logo após o parto e sob o efeito do estado puerperal, vem a matar o próprio filho. Ok? Este é o infanticídio. E uma das elementares do infanticídio é exatamente o estado puerperal. A mãe tem que estar sob efeito do estado puerperal. Se ela não estiver, não há que se falar no crime de infanticídio. Logo, a questão, ao falar que a configuração do crime de infanticídio independe da existência do estado puerperal, bastando para tal que o sujeito passivo seja uma criança, errado. Totalmente errada a questão. Vamos lá. Questão número 7. Quanto ao crime de infanticídio, é correto o que se afirma na alternativa. Então vamos lá. Letra A. Se a mãe não quis ou assumiu o risco da morte do filho, não se configura crime de infanticídio, em qualquer das formas. Eis que inexiste para o crime de infanticídio forma culposa. Gostei dessa questão. Ela está um pouco confusa, a sua redação, mas vamos deixar ela aqui por enquanto. É uma possível. Letra B. É um crime comum, de perigo, formal, plurissubjetivo, comissivo, instantâneo, de efeitos permanentes, complexo. Totalmente errada essa questão. O infanticídio é um crime comum? Não, é um crime próprio. É um crime próprio. Exige uma qualidade específica do sujeito ativo. No caso, tem que ser a mãe. Claro que é um crime que pode ser delegado. Não é um crime de mão própria, mas é um crime próprio. É um crime de perigo? Não, é um crime de dano. É um crime formal? Não, é um crime material. Vai se consumar com a efetiva morte da criança. É um crime plurissubjetivo? Não. É um crime uni ou monossubjetivo, porque pode ser praticado por um ou por vários agentes. É um crime comissivo? Em regra, sim. Então tá ok. É um crime instantâneo de efeitos permanentes? Parte da doutrina entende que é instantâneo, parte da doutrina entende que é instantâneo de efeitos permanentes, porque uma vez que a vítima venha a morrer, obviamente ela não vai ressuscitar. Então, ok, também essa daí a gente pode considerar. É um crime complexo? Não, é um crime simples. Ele não resulta da fusão de dois ou mais tipos penais. Então a letra B totalmente errada. Letra C. É sujeito passivo no crime de infanticídio a mãe que mata o próprio filho durante ou logo após o parto, sob a influência do estado puerperal, e sujeito ativo, seu próprio filho. A questão aqui trocou completamente, né? Na verdade, o sujeito ativo, que vai ser a mãe, e o sujeito passivo, que é o próprio filho. O sujeito ativo é o autor, é quem pratica o delito. O sujeito passivo é quem sofre a conduta criminosa, é a vítima. Letra D. Pratica o crime de infanticídio a mãe que mata o óvulo fecundado após a anidação, o embrião ou o feto sob a influência do estado puerperal. Não, pessoal, a gente está falando aqui, isso aqui é aborto, né? Não é letra D, isso aqui é aborto, não é infanticídio. Isso é aborto. Letra E. O estado puerperal pode durar muito tempo. Portanto, a mãe que mata seu próprio filho, uma semana após o parto, estando ainda sob a influência do estado puerperal, pratica o crime de infanticídio. Pessoal, essa questão aqui foi uma questão extremamente polêmica, que choveu de recurso para a FUNCAB, mas ela não voltou atrás em relação ao seu gabarito. Não é a letra E está errada. A letra E, ela traz um elemento que confundiu muito o aluno, dizendo que o infanticídio poderia durar até uma semana após o parto. A gente conversou nas nossas aulas que o estado puerperal não existe um prazo exato. Poderia chegar a uma semana? Em tese, sim. Em tese, sim.
O erro da questão não é esse. O erro da questão é dizer o seguinte: o estado puerperal pode durar muito tempo. Na verdade, a questão fala, né? O estado puerperal ele não pode durar tanto tempo, e o próprio artigo 123 vai falar que será infanticídio se o crime for praticado durante ou, vem comigo, logo após o parto. Então tem um critério temporal. Viu só? Então, você falar que o estado puerperal pode durar muito tempo, será que num caso concreto poderia? Poderia. Será que num caso concreto, a mãe que mata o filho uma semana após o parto, o juiz poderia considerar como infanticídio? Poderia, pessoal. Poderia. Foi uma questão ruim, foi uma questão infeliz da FUNCAB, deu muito recurso, eles não voltaram atrás, e a questão A, que é o gabarito, e realmente a questão A está correta. É que, na minha opinião, a letra E poderia ser considerada correta também. E a letra A está correta por quê? Porque se a mãe não quis ou assumiu o risco da morte do filho, nós temos aqui, se a mãe quis, é um dolo direto. Se a mãe assume o risco da morte do filho, é um dolo eventual. E o crime de infanticídio ele pode ser praticado somente mediante dolo, seja dolo direto ou dolo eventual. Não se configura crime de infanticídio, se a mãe não quis ou não assumiu o risco da morte do filho, não se configura crime de infanticídio, certo? Em qualquer das formas. Isso daqui também eu não entendi muito bem essa parte. Em qualquer das formas, infanticídio só existe uma forma, somente a sua forma simples, não tem forma qualificada, não tem forma privilegiada. Acredito que a banca estava falando em qualquer das formas, dolo direto ou dolo eventual, mas foi uma redação muito ruim que a questão trouxe, tá? E eu trago, às vezes, questões ruins também para que a gente possa se adequar e se adaptar, porque no dia da prova não é só questão perfeita que chega para a gente, não. Olha só, eis que inexiste para o crime de infanticídio forma culposa. Verdade, não tem forma culposa no crime de infanticídio. Tá? Se a mãe, por negligência, imprudência ou imperícia, venha matar o próprio filho, ainda que ela esteja sob efeito do estado puerperal, ela pode vir a responder, quem sabe, tem até uma polêmica na doutrina sobre isso, poderia vir a responder por um homicídio culposo, tá? Outros doutrinadores vão falar, não, como ela estava sob efeito do estado puerperal, se ela agiu pela culpa de maneira negligente, imprudente e imperita, ela não poderia ser responsabilizada sequer pelo homicídio culposo. O fato é, não será infanticídio, porque não existe infanticídio na modalidade culposa, portanto, letra A é o nosso gabarito aqui na questão 7. Vamos em frente, questão número 8. Ana, após realizar exame médico, descobriu estar grávida. Estando convicta, agora já vamos entrar em aborto, hein, pessoal? Estando convicta de que a gravidez se deu em decorrência da prática de relação sexual extraconjugal que manteve com Pedro, seu colega de faculdade, e temendo por seu matrimônio, decidiu por si só que iria praticar um aborto. Então ela ficou grávida num relacionamento extraconjugal com Pedro e decidiu que iria praticar um aborto. A jovem comunicou a Pedro que estava grávida e pretendia realizar um aborto em uma clínica clandestina. Pedro, por sua vez, procurou Robson. Então vem agora o Pedro, aquele que supostamente é o pai da criança, e procura Robson, colega que cursava medicina, e o convenceu a praticar o aborto em Ana. Assim, alguns dias depois de combinar com Pedro, Robson encontrou Ana e realizou o procedimento de aborto. Sobre a questão apresentada, é correto afirmar que a conduta de Ana se amolda ao crime previsto no. Então a questão vai querer saber qual que é a conduta de Ana, qual que é a conduta de Pedro, qual que é a conduta de Robson. Antes da gente ver as assertivas, vamos ver isso daqui certinho, pessoal? Olha só, para a gente entender, e aí as assertivas vão ficar fáceis. Eu tenho a Ana, que está gestante, tá bom? Está gestante. Teve um filho decorrente de um relacionamento extraconjugal com o Pedro, e o Pedro procura o Robson, que é o seu colega da faculdade, para que o Robson pratique este aborto na Ana. Vamos lá. Qual foi o crime praticado por Ana, pessoal? Que crime que ela praticou? Ela praticou o artigo 124 do Código Penal. Mas cuidado, porque o artigo 124 do Código Penal, ele tem duas formas. Ele tem a forma de provocar aborto em si mesma, que é o chamado autoaborto, e tem a conduta de consentir para que outrem lhe o provoque, para que outra pessoa provoque o aborto. Qual foi a conduta praticada por Ana? Foi essa segunda conduta, foi o consentimento para o aborto, foi o que ela praticou. Não foi ela que provocou o aborto em si mesma. Quem praticou o aborto nela foi o Robson. Então a Ana responde pela segunda parte do artigo 124.
E o Robson? O Robson vai responder pelo artigo 126. Por que ele responde pelo artigo 126? Olha aqui, porque ele provocou o aborto com o consentimento da gestante. Muito bem, pessoal. E o Pedro? Qual crime o Pedro praticou? Pessoal, muito cuidado. O Pedro foi quem instigou o Robson a praticar o artigo 126. Ele não teve participação, ele não induziu, ele não instigou Ana a praticar a praticar o aborto. Ele induziu Robson a praticar o aborto em Ana. Logo, ele será um partícipe do Robson, ok? Eu tenho Ana como autora do artigo 124, Robson como autor do artigo 126 e o Pedro como partícipe do artigo 126. Ele contribuiu para a prática do delito por Robson, ok? E aí, então, a gente tem questão número 8, letra A. Na verdade, pessoal, para a gente passar rápido, eu já vou trazer para vocês, todas as questões aí vão ter erros. A questão correta é a letra E, para a gente ganhar tempo, tá bom? E aí nos estudos vocês podem ver com calma essa questão. Reparem, portanto, que a conduta de Ana se amolda ao crime previsto no artigo 124, segunda parte do Código Penal, o consentimento para o aborto. Robson, por sua vez, tem sua conduta subsumida ao crime previsto no artigo 126 do Código Penal, aborto provocado por terceiro com consentimento. Já Pedro responderá como partícipe no crime de Robson. Eu tenho aqui a letra E, portanto, é a assertiva correta dessa questão. Beleza? Simbora! Questão 9. O Código Penal permite o aborto praticado pela própria gestante quando existir risco de morte e não houver outro meio de se salvar. E aí, pessoal, é possível esse aborto? É permitido este aborto? Lá pelo artigo 128 do Código Penal, não se pune o aborto praticado por médico se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Eu tenho aqui, pessoal, o aborto chamado de necessário, também chamado de aborto terapêutico. Aborto terapêutico. A assertiva 1, está correta ou errada? O Código Penal permite o aborto praticado pela própria gestante quando existir risco de morte e não houver outro meio de se salvar. Essa questão está errada. Como assim, professor? A gente acabou de ver aqui o artigo 128, inciso 1º. Pessoal, essa questão está errada, porque este aborto necessário, ele não pode ser praticado pela própria gestante. Olha o que diz o artigo 128. Não se pune o aborto praticado por quem? Por médico, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. A gestante, ainda que ela esteja correndo risco de vida, ela não pode praticar aborto, a não ser que fosse uma hipótese de estado de necessidade. Ela está no meio de uma floresta, sem ninguém por perto, está prestes a, enfim, está grávida, correndo risco de vida, toma uma erva medicinal que ela conhece, pega de uma planta e toma para, enfim, praticar esse aborto, porque ela não teria outra pessoa que pudesse praticar por ela. Mas, em situações normais, somente o médico é quem pode praticar o aborto. Então a primeira questão está errada, tá bom? Não pode ser praticado pela própria gestante. Segunda, o aborto provocado pela gestante, figura prevista no artigo 124 do Código Penal, cuja pena é de detenção de 1 a 3 anos, admite coautoria. Galera, errado. Errado. Por que está errado? O artigo 124, que a gente viu aqui, é um crime de mão própria. É um crime de mão própria. O que significa que é um crime de mão própria? Significa que esta conduta não pode ser delegada a outra pessoa. E se não pode ser delegada, não se admite coautoria. Somente a gestante pode provocar aborto em si mesma. Professor, e se ela tiver contribuição de outra pessoa? Aí a gente tem que diferenciar duas situações. Se esta outra pessoa foi quem praticou o aborto nela, eu tenho essa segunda pessoa provocando o aborto com o consentimento da gestante. E aí eu tenho uma exceção pluralística à teoria monista ou unitária. Todavia, se o aborto foi provocado pela gestante, mas ela foi induzida, instigada, auxiliada por outra pessoa, o namorado que compra o remédio abortivo e entrega para a namorada para que ela se mate. Este namorado, ele não será autor do artigo 124, ele será partícipe do artigo 124. Então, muito cuidado. O artigo 124, ele não admite coautoria.
mas ele admite concurso de pessoas. Por quê? Porque ele admite a participação, tá bom? Mas é uma conduta que somente pode ser praticada pela gestante. O quê? Provocar aborto em si mesma. O quê? Consentir para que outra pessoa lhe provoque. Somente a gestante pode fazer isso, ela não pode delegar essa conduta. Logo, é um crime de mão própria que não admite coautoria, ok? Então, errada a assertiva 2. E para a gente fechar, X recebe recomendação médica para ficar de repouso. Caso contrário, poderia sofrer um aborto. Ocorre que X precisa trabalhar e não consegue fazer o repouso desejado, e por essa razão acaba expelindo o feto, que não sobrevive. Em tese, X, letra A, não praticou crime algum, B, praticou o crime de aborto doloso, letra C, praticou o crime de aborto culposo, letra D, praticou o crime de lesão corporal qualificada pela aceleração do parto, e letra E, praticou o crime de desobediência. Nossa senhora, já corta isso daqui, não tem nada a ver com desobediência. Pessoal, eu tenho X, uma mulher, obviamente. Ela recebe recomendação médica de ficar em casa, porque senão ela poderia sofrer um aborto. De maneira imprudente, ela desrespeita, ela desobedece essa determinação médica. Não é crime de desobediência, mas ela desobedece a determinação médica e vai trabalhar. E vai trabalhar. E aí? Ela foi imprudente. Ela teve o dolo direto de praticar aquele aborto? Não. Ela teve dolo eventual, por acaso a questão traz algum elemento de que ela não se importava com o resultado, que ela assumiu o risco do resultado? Não. Ela não queria, de forma alguma, praticar esse aborto. Entretanto, ela precisava trabalhar. De maneira imprudente, ela vai trabalhar e acaba gerando o aborto do seu feto. E aí, pessoal? Que crime que ela praticou? Cuidado, ela não praticou crime algum. Sabe por que não? Porque a conduta que ela praticou aqui seria um aborto culposo. Só que não existe a modalidade culposa de aborto no Código Penal. Então, a conduta dela, ela perdeu o feto, perdeu o bebê, mas não vai configurar qualquer crime. Para que haja o crime de aborto, assim como a gente viu no infanticídio, é necessário dolo direto ou dolo eventual. Não há que se falar na modalidade culposa nesses delitos, ok? Portanto, em tese, X não praticou crime algum e com isso a gente fecha o nosso bloco de exercícios. Bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.